Gente, deixa eu explicar. Eu me senti na obrigação de voltar aqui e gravar mais um vídeo. Eu poderia ter incluído naquele outro de baixo, mas eu quero explicar também o de baixo. De repente você vê eu falando da minha mãe, falando que ela pediu perdão das coisas que ela fez. Todo mundo sempre faz, cada um tem seu defeito, cada um tem seus pecados. É assim que funciona. A minha mãe, ela foi preparada por Deus nos seus últimos, acho que um ano e meio, principalmente nos últimos meses dela, entende? Nos 6 meses últimos dela, Deus ele trabalhou demais, ele trabalhou muito na minha mãe. E ela mesma me pediu para buscar a palavra e o Senhor falou que os dele ele só leva quando estão preparados. Então, assim, Deus ele preparou a minha mãe para estar recolhendo. Mas antes da minha mãe receber o diagnóstico de câncer nos ossos, que nunca ninguém falou para ela que ela era desenganada, que ela já estava em metástase e tal, tal, tal. Não. A não ser que ela tenha ouvido isso, alguém conversando. Tá entendendo? E eu e a minha mãe, nós já tínhamos nos reconciliado. O Senhor Jesus já tinha nos reconciliado. O Senhor Jesus já tinha trabalhado no meu coração e no coração da minha mãe, em nossas almas, para que nós viéssemos a nos perdoar. Entende? Então, assim, quando eu falo as coisas que minha mãe fez, os que ela pediu perdão, que ela fez, quem conhece sabe quais eram os defeitos da minha mãe. Assim como todo ser humano, minha mãe tinha seus defeitos, mas também ela tinha suas qualidades. E as qualidades da minha mãe também eram maravilhosas, entende? Quando eu testemunho aqui nos outros vídeos a respeito de tudo que me fizeram, tudo que aconteceu comigo, eu estou relatando fatos concretos do que aconteceram. Não é para você que nunca passou nada na sua vida, entende? É para quem passa algo parecido. É para quem vive tudo isso em suas vidas, em suas casas, é para quem sofre. E geralmente, quando a pessoa passa por tanta coisa assim, ela acha que ela foi escolhida para sofrer. Ela pensa 1000 vezes em se matar, tirar a própria vida, porque ela se acha uma pessoa azarada, ela acha uma pessoa que é castigada por Deus, uma pessoa que Deus desprezou, uma pessoa que Deus não quer, pessoa que não é amada. Você tá entendendo? A maioria das pessoas que vivem situações como eu vivi aí, que estão relatadas nos outros vídeos, a pessoa muitas das vezes ela entra numa depressão mais que profunda e tira a própria vida. Eu tentei tirar minha vida por várias vezes, por causa da minha mãe, por causa das coisas que me faziam. Você tá entendendo? Então, assim, se você de repente assiste esses vídeos nesses últimos e você não assistiu os outros e de repente você nunca passou nada na sua vida, por favor, nem continue assistindo. Se você não conhece alguém que passa por algo, se você não puder ajudar essa pessoa passando de repente esses vídeos, contando a minha história para que elas venham de repente parar e pensar: não, eu tô passando por isso aqui, eu não sou a única pessoa, ou seja, Deus ele não me abandonou, Deus ele não está me castigando, não é um karma, não é azarado, não é não sei o quê, não é de repente ter caído numa família assim e que não sei o quê, não sei o quê, não vou tirar mais a minha vida. Eu não vou me sentir da pior das criaturas. Não. Eu vou, assim como ela aconteceu, e de repente tem acontecido até pior do que acontece atualmente com ela, eu vou tentar de uma forma diferente sobreviver. Você tá entendendo? Então, assim, nós que passamos por essas coisas, nós sobrevivemos muitas vezes, durante muitos anos, e de repente, praticamente por uma vida inteira. Enquanto você estiver olhando com os olhos maus tudo que eu falo, vai ficar difícil de você, de repente, até ajudar uma pessoa que esteja à beira da morte.
esteja à beira de ir para o inferno sem chance de voltar. Porque quando a gente tenta contra a nossa própria vida, às vezes que eu tentei contra a minha própria vida, graças a Deus que eu não parti. Então, assim, dependendo da forma que a pessoa tenta, ela não, naquele momento, nos últimos minutos ali que ela tá à beira da morte, ela não consegue voltar atrás. Porque pode ser muito rápido. Você tá entendendo? E quando se tira a própria vida, e não existe esses segundos, esses minutos últimos de se arrepender e pedir perdão ali em espírito ou ali para Deus, não tem chance. Você tá entendendo? Não é que nem a gente que peca, a gente cai no pecado, a gente cai. Não tô falando que a gente se joga, tô falando que a gente cai e a gente quer sair, a gente quer voltar, a gente quer se libertar. Você tá entendendo? Então, assim, Deus, todas as vezes que eu fecho os vídeos falando sobre eles e coisas e tal, que muitas das vezes até eu mesmo me sinto mal de relembrar muitas coisas, aparece alguém na minha vida, aparece alguém para conversar comigo que começa a contar a sua própria vida. Ou de repente está passando por algo que ela acha que é muito cruel, que é muito ruim. E, inclusive, um menino entrou na minha vida e uns meses atrás ele apareceu do nada, nunca tinha visto, não conhecia. E ele apareceu falando coisas muito parecidas, falando da família dele, muito parecidas com o que houve comigo, o que aconteceu comigo. E ali eu vi que ele, da primeira vez que ele apareceu, ele saiu aliviado. Da segunda vez também. Eu cheguei a fazer oração nas duas vezes, se eu não me engano. Eu sei que da última vez Deus me usou muito para falar com ele dentro do que eu já havia passado, dentro do que já tinha acontecido comigo, porque outra pessoa que não tenha passado o que eu passei e vivido, o que eu vivi em relação à minha família, tudo que fizeram, se eu não tivesse sofrido, se eu não tivesse passado tudo, eu não teria o que falar para ele. Você tá entendendo? É assim que Deus trabalha. É por isso, muitas vezes, que Deus permite que nós venhamos sofrer injustiças, um monte de coisa ruim, um monte de coisa triste, sofrer, porque lá na frente Deus vai nos usar para poder trazer um pouco de alívio para essas pessoas que estejam passando pelo mesmo. Você está entendendo? Muitas das vezes as pessoas vão para o mundo, acabam se desviando porque Deus está permitindo. Porque se é uma pessoa que nunca passou por nada, o que ela vai ter para passar para outras pessoas que estejam passando por algo difícil, por algo assim ruim? Não vai. Então, assim, eu peço de coração. A palavra de Deus fala que aqueles que têm bons olhos, ele enxerga tudo com bons olhos, né? O que tem olhos maus enxerga tudo de uma forma ruim. Então a gente tem que aprender a olhar as coisas ruins e enxergar o que há de bom naquelas coisas que a gente ouve. E não é a vida de todo mundo que é perfeita, nem todo mundo tem uma família perfeita, nem todo mundo é feliz a vida inteira, nem todo mundo tem pais e mães maravilhosos, nem todo mundo. Você tá entendendo? Então, assim, quando você ouve falando, eu não estou difamando a minha família, eu não estou falando mal deles, eu estou falando a minha história. Eu estou contando a minha história, o meu testemunho, porque muitas vezes, presta bem atenção, a minha vida inteira, desde criança, lá quando começaram as coisas já de me encostarem na parede, falar por que você nasceu, que não sei o quê, que isso e aquilo, e jogando pra isso aqui, não sei o quê. Deus, ele já me fazia, às vezes através de disco de testemunhos, testemunho de irmãos na igreja, pelo rádio. Eu ouvia muito testemunho de muitas pessoas que passavam por muitas coisas e aquilo me ajudava a me fortalecer, me ajudava a suportar tudo aquilo que eu já estava vivendo, tudo aquilo que eu já estava sofrendo. Você tá entendendo? Então, assim, tem muitas pessoas que se dizem crentes, evangélicas e cristãs, mas elas falam, eu não quero saber da vida pessoal de ninguém. Não, vida pessoal é vida pessoal, vida não sei o quê. Você já pensou se Jesus Cristo tivesse vindo, porque Deus pegou o seu próprio filho, ele enviou aqui pra terra. Você já pensou se Jesus fosse dessa forma?
Se Jesus chegasse aqui na terra e todos os paralíticos, todos os enfermos, os pecadores, se o Senhor Jesus chegasse neles e falasse: olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal, não. Você fica falando demais da sua vida. Você está falando coisas por particularidades suas, você está falando mal da sua família, você está falando mal de não sei o quê. Você já pensou quantos enfermos deixariam de serem curados? Quantos pecadores deixariam de ser libertos? Quantos estivessem em lutas e guerras no fundo do poço ou no erro e deixaria de se consertar, deixaria de ser salvo, ser livre? Você já pensou? Porque realmente isso acontece. E a gente realmente está vivendo, não é à toa que pessoas são arrebatadas e fala que Jesus Cristo mostra e fala: olha, igrejas inteiras irão para o inferno. Estão tornando igrejas palcos, programas de televisão, igrejas escuras, tenebrosas, que às vezes a gente assiste a palavra, você fica, meu Deus, como que essa pregadora está conseguindo pregar dentro daquela igreja tão escura, tão sinistra, um povo que parece estar num programa de televisão, está sendo pago ali, está sendo assalariado para ficar tocando instrumento, para ficar sentado ali, que não dá um glória a Deus, que não dá uma aleluia, que não quer saber da vida do próximo, que não quer saber da vida das pessoas. Como que o pastor vai cuidar da sua ovelha se ele não souber quem é a ovelha? Se não souber o que ela está passando? E nós, porque a palavra de Deus fala, amar a Deus de todo o coração, teu próximo como a ti mesmo. Se a gente ficar com isso, que não quer saber, e às vezes quando ouve alguém que esteja querendo um socorro espiritual em oração, ou ser ouvido na palavra, alguma coisa assim, a pessoa virar e falar: não quero saber da sua vida. Eu não posso te ajudar. Ou então a pessoa pegar daquilo que você desabafou e sair contando para todo mundo e piorando a situação. Você já pensou? E esse menino, ele saiu daqui e ele falava, olha, a família tinha se convertido, já era cristã há muito tempo, mas as coisas que ele passava, ele era extremamente revoltado, falando que ele tinha prazer nas coisas das trevas. Ele nunca entrou, mas ele tinha prazer, que ele queria conhecer, ele queria se interessar, que ele queria isso, que não sei o quê, e falando sobre se matar e não sei o quê. E Deus me usou, gente, eu não precisei abrir a Bíblia. Eu só contei o meu testemunho, eu chamei ele para orar. Ele saiu daqui aliviado, ele saiu daqui sorrindo, ele saiu daqui, sabe? Será que a gente está fazendo realmente o papel que que Jesus realmente faria? Porque ser cristão significa, pode procurar no dicionário, pode procurar lá na Aurélio. Ser cristão significa seguir os passos de Cristo. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo chegou aqui e quis calar a boca dos oprimidos, dos aflitos, dos sofridos. Jesus fez isso? Que eu saiba, não. Você vai calar a boca? Agora você pega crente e evangélico, até o diabo é. O diabo conhece a Bíblia de cor e salteado. Crente, até o diabo é. Agora, ser cristão. Agora, a pessoa... Eu tento... Muitas coisas eu fecho, porque eu acabo falando de pessoas, coisas assim, que eu penso, não, outras pessoas que estão de fora e não conhecem essas pessoas de quem eu estou falando, elas vão... que não conhecem, elas de repente estejam passando pela situação, ou conhecem alguém que esteja, vai ser bênção. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar ali, vai confortar, vai aliviar, enfim. Mas eu sei que tem pessoas que conhecem. Eu sei que tem pessoas que podem assistir o vídeo, que são pessoas de perto, que são pessoas que me conhecem, que conhecem essas pessoas. E eu não desejo mal nem daquele que quer a minha morte. Eu não desejo mal nem dos meus inimigos que querem me ver no fundo do poço, debaixo do viaduto, mendigando pão, destruída. Eu não desejo mal. Pode ser por momentos, vem e vai. Só que quando eu paro para raciocinar e com uma razão dentro da vontade de Deus e do amor que eu tenho por Deus, eu não quero. Aí o que eu faço? Eu vou lá e fecho. Eu vou e fecho os vídeos, porque eu penso, eu não quero prejudicar nem quem me prejudica. Eu não quero fazer o mal nem para quem me faz o mal. E eu acabo deixando de ajudar outras pessoas que estão precisando ouvir aquilo. Porque se Deus me permitiu passar por tanta coisa, não foi para ficar calada. Você tá entendendo? A gente precisa ouvir testemunhos, gente. A gente precisa saber, sim, mais da vida das pessoas.
Nós, principalmente, que buscamos, que a gente quer ser cristão, a gente tem que abrir mais a mente em relação a essas coisas. Não existe. Como que você vai saber se a pessoa está passando fome se você não for perguntar, ou se você não for visitar, ou se você não buscar saber da vida dela? Como que você vai levar um prato de comida para ela? Como que você vai saber de uma pessoa se ela está doente, está precisando de um remédio, se você não for saber da vida dela? Como? Aí vem com essa historinha aí, fica falando muito da sua vida, fica falando muito, não sei o que, pessoal. Pelo amor de Deus. Desculpa, eu me altero porque são fatos, né? Reais. É coisa que realmente acontece. E às vezes eu fico vendo muitas vezes que eu quis me destruir, que eu quis acabar com a minha vida, que eu tentei contra a minha vida. Eu cheguei a querer fazer pacto com o diabo, de tanto sofrimento e revolta que eu tinha das coisas que faziam comigo, que minha mãe fazia comigo, das coisas que eu. Você tá entendendo? E quantas outras pessoas acabam se entregando realmente de corpo e alma pro diabo. Quantas pessoas, porque não tem outras pessoas que conseguem ser humildes e têm o amor ao próximo, de ouvi-las e compreendê-las e tentar ajudar, ao invés de ficar com frescurite, quer saber da vida pessoal de ninguém, que não sei o quê. Graças a Deus, as pessoas que falaram suas vidas pessoais na televisão, no rádio, no CD, no disco, na fita, no sei lá o que for, seja, entendeu? E eu tô gravando esse vídeo para explicar mais um pouco, para explicar o outro vídeo e para que pessoas que nunca passaram pelo que eu passei possam compreender. Eu não tenho mágoa da minha família, eu não tenho mais. O que me entristece e me revolta porque eu não esperava que chegassem a tanto. E o que me entristece é de eu não ver arrependimento neles. Simples assim. Que aí entra aquela outra parte que também tá nos outros vídeos que fala sobre narcisismo, psicopatia, problemas psiquiátricos, coisas que você tá entendendo? Aí é deles com Deus. Eu já entreguei na mão de Deus, então pronto. Tá tudo na mão de Deus. Nem vingança eu vou pedir mais, nem justiça. Eu vou tentar ao máximo, sabe? Confiar no Senhor. Pronto. Que um dia eles possam vir a se arrepender e ter a humildade de passar por cima do ego, do orgulho e pedir perdão por tanto que eles fizeram para mim e o que eles prejudicaram, principalmente depois que o Senhor preparou e salvou a minha mãe, recolhendo para a glória dele. E é isso. Fica um beijo, um abraço de coração mesmo aqui para quem continua aí acompanhando o meu canal. Toda vez que eu começo a postar vídeos no Shorts, parece que meio que bloqueia dos vídeos daqui. Então, assim, o algoritmo, ele não vai, ele fica tudo ali no Shorts. Aí, eu não sei, esses dias eu vi um outro canal que me segue e as notificações estavam bloqueadas, tipo, tava lá para não receber as notificações e a pessoa não colocou. Então, pode acontecer isso também. Eu espero que, de repente, você venha assistindo os vídeos e você acha que é útil, que você, de repente, possa curtir. Eu nunca peço essas coisas, né? Mas curtir, não é dinheiro nem nada, meu canal não é monetizado. Por Deus mesmo, é o amor de Deus, é isso tudo que eu venho mostrando. Se você puder curtir ou se você puder ir lá nas notificações, mas se você não queira curtir, não queira comentar, vai nas notificações e ativa lá o sininho para que você receba. Se você sentir de compartilhar, compartilha. Mas eu peço de coração, se você conhece alguém ou se você mesmo passa por algo, assiste até o final, tá? Que eu tenho certeza que, assim, eu tô dando a minha cara a tapa. Pessoalmente, né? Da minha vida pessoal, que para mim também não tem problema algum, não me sinto nenhuma rainha da Inglaterra ou presidente dos Estados Unidos que não possa vir aqui e contar algo da minha vida, tá? Que Deus abençoe, um beijo no coração, em nome de Jesus. E deixa eu te falar as coisas como são sérias. Esse menino, quando saiu daqui,
Eu fiquei muito preocupada com ele a primeira vez. A segunda vez eu orei, então eu tava mais tranquila. Eu vi que ele tinha ficado mais aliviado depois da oração e o que eu contei, as coisas que a gente conversou. Mas eu lembro que eu tinha ficado muito preocupada dele tirar a própria vida. E eu estava aqui agora fazendo esse mesmo vídeo, eu já tinha finalizado, né? Na hora que eu desliguei o celular, a câmera, ele tinha aparecido na porta perguntando de mim. Eu fui atrás, mas aí já tinha dado 5, 10 minutos, ele já tinha sumido. Você tá entendendo como é? Olha a resposta de Deus aí, você tá vendo?